Então, Deus, vamos iniciar, faz a prece para nós? Podemos fazer então. Damos graças a Deus e a Jesus. Em primeiro lugar, pela vida, pelos meios que nos são concedidos de continuar o processo evolutivo que há muito iniciamos. Em especial, as oportunidades de reparar os equívocos do passado. Pelo dia de hoje, por estarmos reunidos, por essa oportunidade de avançarmos um pouco mais no aprendizado das questões que dizem respeito à comunicação com os espíritos superiores e também com os inferiores, com o objetivo de os ajudar, além dos meios de evitarmos as más influências e adquirirmos as boas. Abençoa, Senhor, esse grupo de estudo, mantendo todos dispostos ao aprendizado, permanecendo essa vontade que um dia demonstramos de aprender um pouco mais. Aqueles que não puderam hoje participar, onde quer que estejam, recebam as nossas vibrações e a inspiração do alto para continuar sempre focados no bem, na vontade de aprender e de exercitar no dia a dia tudo aquilo que já aprendemos. Assim como as bênçãos de Deus e de Jesus, contando com a inspiração dos bons espíritos, iniciamos mais um grupo de estudo. Que assim seja. E assim. Passar para frente aqui que fica mais. Bom, todos já estão localizados no item 29. Primeira parte, capítulo 3, item 29. Gustavo, pode ler para nós? Os meios pelos quais se aceita a doutrina espírita variam muito de acordo com os indivíduos. Aquilo que convence a uns nem sempre convence a outros. Uns se convencem observando as manifestações materiais, outros por meio de comunicações inteligentes, e a grande maioria pelo raciocínio. Podemos até mesmo dizer que, para a maior parte daqueles que não estão em condições de apreciar as manifestações pelo raciocínio, os fenômenos materiais não despertam interesse ou têm pouco significado. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais eles se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição. E isso por uma razão muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar de algo que não possui sustentação racional. Cada um considera o fenômeno do seu ponto de vista e dá a ele uma explicação diferente. Estão todos ouvindo bem? Eu estou. Então, continua. Obrigado. O materialista atribui o fenômeno a uma causa puramente física ou a uma mistificação. O ignorante e o supersticioso veem uma causa diabólica ou sobrenatural. A explicação prévia de um fato tem o efeito de anular as ideias pré-concebidas a respeito dele. Assim, mesmo que a explicação não esclareça completamente a sua realidade, ela aumenta a possibilidade de um fenômeno ser compreendido antes de ser visto. Quando se aceita a possibilidade de uma coisa acontecer, estamos muito próximos da convicção. Então, aqui nós temos os meios de convicção. Então, uns eles são convencidos pelas manifestações materiais, outros pelas inteligentes,
e a maioria pelo raciocínio. Então, podemos interpretar isso. Cada um aceita do seu jeito, né? O materialista, ele aceita puramente física ou como uma fraude, né? Se ele puder comprovar na matéria, ou ele acha que é uma fraude. E quem não tem o conhecimento, ele fala o ignorante, e quem é mais supersticioso acha que é uma causa diabólica ou sobrenatural. Mas aqui vai muito do... Essa semana, na verdade, eu estava vendo... Apareceu para mim um corte de um vídeo no YouTube. Não conhecia quem era a mulher que estava falando. Mas me chamou a atenção pelo título, né? Que era a contradição do espiritismo. E aí a mulher se baseou apenas... Pô, tudo bem, ele vai lá e fala que a gente passa por sucessivas reencarnações para evoluir, mas aonde que está essa evolução hoje em dia? A gente está ficando cada vez pior. Aí, obviamente, eu fui para os comentários, né, para ver onde é que tá, o que o pessoal estava falando a respeito daquele corte, né? E muitas pessoas explicando o que quer dizer essa questão das sucessivas encarnações. Não significa, né? Porque daqui a pouco a gente está vendo, estourou uma guerra anteontem lá no Iraque, que a sociedade como um todo está pior. A gente tem padrões de evoluções diferentes, embora o Wilson falou num outro encontro lá atrás que a gente está mais ou menos semelhante, tu quer se afastar, se eleva, né? Mas aí justamente esse comentário, né, me fez pensar em muita coisa que a gente conversa aqui ao longo dos nossos encontros, que é justamente a questão do raciocínio. Eu acho que o raciocínio, o entendimento, faz tu ter uma posição diferente. Ou ainda, né, se eu quero, como o Wilson falou, se eu quero combater uma ideia, eu preciso entender tudo daquela ideia. Aquele comentário foi muito superficial. A melhor maneira, hoje em dia mesmo, com as nossas crianças mesmo, a gente não consegue... por que não e ponto final? Porque eu estou dizendo, não, tem que explicar o porquê que dá, não é para, sei lá, pular dali, subir em cima do sofá com dele, sei lá, qualquer coisa, né? Eles demandam uma explicação um pouco mais porque daí ele vai entender e vai se convencer daquilo. Acho que o raciocínio justamente é a melhor maneira de conseguir. Eu já dei exemplo aqui, particularmente de situações que eu tinha medo. 2 minutinhos de fala, aconteceu de novo, eu consegui, não, para lá, sei o que está acontecendo, sei como lidar com a situação. Por causa do conhecimento. Isso, exatamente. Aqui diz que reconhecer a possibilidade dos fatos já é o primeiro passo. Então, porque sem a compreensão, a gente vai partir do que é natural, que a gente vai partir da desconfiança. Tem alguém ali, um fenômeno, alguém que está produzindo um fenômeno. A primeira coisa é partir da desconfiança. Não, isso aí é uma fraude, isso aí é isso aí não. Então, uma série de coisas. Agora, tendo a compreensão, a gente mesmo que sempre tenha que ter a precaução, porque existe a fraude, mas a gente já tem uma base, a gente aceita que é possível. Então, e daí a gente compreendendo, fica mais fácil. Digamos, hoje, para nós, a nossa possibilidade maior, digamos, de participar de um grupo de trabalho mediúnico. Então, o ideal é isso, a gente compreender primeiro pelo raciocínio. Nós estamos aqui estudando, ninguém está demonstrando fenômeno nenhum, mas a gente começa cada vez entender mais, compreender mais. A hora que a gente participar com conhecimento, então a gente já tem essa bagagem, já tem como analisar o que está acontecendo. Porque senão
é uma coisa natural. O materialista, ele não acredita em nada. Ele vai ver o fenômeno, ele só por isso ele vai acreditar? Dificilmente. Se ele não estudar, não compreender, não ver a possibilidade antes. Ou aquele que vê, se ele tem a facilidade de crer sem analisar, viu aquilo ali, para ele já é o sobrenatural, e a gente vê quantas pessoas hoje assim. Mas a maioria ainda é pelo raciocínio, pela compreensão. E as pessoas têm hoje essa vontade de ter o conhecimento. A gente, quando começa a ficar conhecido como espírita, como as pessoas nos fazem pergunta, se elas vêm nos perguntar por quê? Porque elas querem saber. Muitas delas dizem, eu não entendo, eu não sei, mas ela está na dúvida. Então, e é este o principal meio de esclarecer primeiro, daí o resto vem como consequência. O materialismo, ele acredita tocando, né? Não é só não ver, né? O materialista, o fenômeno, né? Vai acreditar que o fenômeno está tocar, não precisa tocar, vai existir. Mas, daí, quando ele toca, ainda mesmo assim, daí ele atribui a uma fraude ou a alguma coisa que ele não aceita. Não está nas leis naturais, não. Alguma coisa tem de errado, mas ele não procura o certo, ele já procura o errado. Se fosse o espírito se materializar, aí o materialista vai acreditar, né? Porque vai ver. Ou vai chegar na cabeça, na verdade, né? O só acredito vendo é por ali também, né? Tem que ter a compreensão. Por isso que eu digo assim, não é ver para crer, é crer para ver, né? Daí sim, se acreditar para crer, está tudo. Exatamente. A importância do estudo, né? Sirlene, Vanessa, Wilson, vão se manifestando aí. Bem, isso aqui começa dizendo os meios de convencer. Lembre que nós estamos aqui estudando os meios de como agir para fazer prosélitos, o melhor caminho. Porque como é que se faz um prosélito? Convencendo a pessoa de que aquilo que nós seguimos é o correto. E as pessoas dizem, mas você acredita? Ora, acreditar é uma coisa e saber é outra. Eu sempre digo, a pessoa que acredita numa coisa, amanhã deixa de acreditar, passa a acreditar em outra. Porque é uma crença, e a crença é uma questão de fé. E a fé nem sempre é raciocinada. E o Espiritismo procura trazer a fé raciocinada. E daí ele começa dizendo assim, variam extremamente os meios de convencer. Porque há pessoas que vão se convencer pelo simples fenômeno. Outros já precisam da razão, da lógica, né? Mas o maior número é pelo raciocínio. Ainda ontem uma pessoa tentava me convencer a utilizar o meu tempo, dizia ela, não se convenceu do potencial que tem. Eu sei que tem o potencial para ganhar dinheiro aí fora mais do que o serviço público que eu estou ganhando agora, né? Tenho até tempo para me aposentar. Eu respondi o meu objeto de vida, o meu projeto é mais abrangente. Porque a pessoa que visa apenas o bem material, ela perde a vida. Porque isso tudo fica. A pessoa passa, mas está se preparando para a passagem? Não estou me preparando para a passagem. Estou me preparando para ascender um pouco mais. Assim como, acho que foi o Gustavo que falou há pouco, né? Que nós estamos no mesmo patamar. E se não estamos contentes com o lugar que vivemos, vamos evoluir para melhorar o lugar. Melhorando o lugar pela melhoria das pessoas. E se as pessoas não se melhorarem, quem vai estar melhor pode escolher um outro lugar, ou pode ser lidado num lugar melhor. Esse tem que ser o objetivo de todos nós. E para que as coisas melhorem, nós temos que convencer as pessoas de como a vida é. Quais são os fatos que dirigem o nosso destino, que criam as condições favoráveis ou desfavoráveis no meio em que nós vivemos, que é a Terra, nesta encarnação. E essa questão de
acreditar ou saber como é que as coisas funcionam, que é o que o Espiritismo se propõe a nos trazer essas informações, faz com que nós, através da filosofia e da ciência embutida no Espiritismo, por consequência, adquiramos valores morais mais equilibrados, mais de acordo com a ética, e vivamos melhor em sociedade. Esse é o objetivo do Espiritismo. Além de trazer o consolo, a esperança, porque nos deparamos com tanto sofrimento, com tantos absurdos, e que às vezes somos desmotivados. Mas o Espiritismo explica as razões e o porquê de tudo isso, faz com que nós mudemos as causas com o nosso proceder. Como eu disse na oração inicial, nós temos uma oportunidade excepcional, sempre é uma encarnação, mas essa aqui é fantástica, de repararmos o possível dentro desta encarnação. Já aprendemos bastante. O Evangelho de Jesus já faz quase 2000 anos que foi pregado pela primeira vez na Terra, pela sua palavra, e acima de tudo pelo seu exemplo. E o que nós aprendemos até agora? O Espiritismo vem aclarar estes pontos, trazer o aspecto filosófico do pensamento do Cristo e, como eu disse, as consequências morais daí decorrente. E as pessoas aí perguntam assim, mas e se tudo isso for apenas uma imaginação? Se não for verdade? Olha, a pessoa que pensa assim, de repente o que o Espiritismo prega não é a verdade, é melhor eu me garantir e fazer as coisas materiais e viver bem, então esse não aprendeu ainda. Ele está na fase da crença, na fé dogmática. E o Espiritismo procura trazer a fé raciocinada. Por isso que diz aqui, o maior número se convence pelo raciocínio. Mas como é que vão fazer as pessoas raciocinar? Buscando as informações pela comunicação deles. Tem pessoas que não é o momento ainda. Não adianta você ficar querendo convencer. A pessoa duvida de tudo. Ela prefere acreditar naquilo que é imediato. Então aquilo é verdadeiro. O resto é hipótese. Ora, nós temos fartas informações a respeito desta realidade da reencarnação, dos porquês das diferenças, por que uns são mais, não vou dizer inteligentes, mas têm maior conhecimento, têm maior capacidade de desenvolver o raciocínio, de enfrentar as dificuldades e superá-las, enquanto outros esmorecem. Uns têm saúde, beleza, todo mundo já sabe dessas questões, né? E o Espiritismo nos esclarece que a inteligência, a beleza vem de dentro do espírito, que não precisa uma beleza física. Há pessoas belas de aparência, mas interiormente são horríveis, difíceis de conviver. E há outras que não são tão belas assim fisicamente, e é muito aprazível conviver com elas. Basta olharmos os nossos últimos expoentes do movimento cristão, como do budismo, do hinduísmo também. Não eram e não são pessoas assim como um biotipo invejável, mas tem uma característica invejável que é a empatia, a aura que elas trazem, o prazer que se tem ao conversar ou apenas ouvi-las ou vê-las. Isso está disponível a todos nós. E aqueles que ainda têm dificuldade têm que trabalhar, e o Espiritismo esclarece isso. E aí essas pessoas que não se convencem, nós temos que descobrir que meio fazer. Quando a pessoa tem muita dificuldade e é um contraditor contumaz, olha, e o que eu digo, eu não vou te esclarecer agora em poucas palavras. Tem gente que acha que sabe tudo já. Eu digo, olha, a gente estuda o Espiritismo já há décadas e sabe muito pouco. Quando eu vejo grandes expoentes como Divaldo Pereira Franco, o conhecimento que ele tem é fantástico. O Haroldo Dutra Dias também, e tantos outros, a gente vê que não sabe quase nada. Mas a gente tem que se esforçar para viver aquilo que já sabe. E eu disse para essa pessoa, o meu objetivo é fazer um mundo melhor. Perguntou que forma. Na hora eu não pude explanar tanto como eu estou dizendo aqui. Tratava-se de um jantar. Eu digo, levando as pessoas o meu conhecimento e, acima de tudo, pelo exemplo. Porque não adianta nós fazermos grandes exposições, discursos fantásticos, e as pessoas nos observando
não colocamos em prática aquilo que dizemos. Que o exemplo, isso já é um jargão, né? Arrasta, vale mais do que 1000 palavras. As palavras convencem naquele momento, mas as pessoas, uma vez nos ouvindo, nos têm como referência e vão nos observar, onde quer que estejamos. E aí, como agimos em sociedade? E isso aí, para uma pessoa que nos observa, já é um motivo de curiosidade. Se nós estamos melhores do que éramos, quem nos conhece há mais tempo, e percebe que nós já não fazemos coisas equivocadas que antes fazíamos e que agora agimos bem, e acima de tudo estamos bem. Mesmo diante das dificuldades, das dores das quais não podemos fugir, nós encaramos isso como um estímulo para o avançar, para superar e evitar as causas que hoje nos colocam nesta situação. Elas vão pensar, mas se é bom para ele, aí quem sabe se não é bom para mim? E isso pode despertar na pessoa uma curiosidade, muito mais do que grande discurso, tentar convencer. Porque as pessoas não se convencem porque não querem. E aqui tem os materialistas que só acreditam depois do convencimento. Porque não adianta mostrar o fenômeno para ele, ele vai achar que é um embuste, que é uma causa física. Sempre tem uma explicação, segundo eles. Os mágicos fazem coisa que nós também não entendemos, mas para um especialista ele descobre como fazer. E o supersticioso, ele está dentro das religiões também. Ele acredita que só uma força do mal pode fazer coisas que eles não entendem, que derrogam, segundo o entendimento deles, as leis naturais que conhecem, e atribuem isso àquela figura mitológica que é o demônio, como se fosse um antagonista de Deus, um anjo decaído que hoje combate Deus, impede igualdade, e faz coisas que os espíritos superiores não poderiam fazer. Eles acham que as pessoas desencarnam, na ideia deles morrem, né? A maioria pelo menos, e fica dormindo aguardando o juízo final. Não se dá conta que Jesus mesmo, 3 dias depois, segundo os registros bíblicos, apareceu para os apóstolos e viveu 40 anos com eles ainda. 40 dias, aliás. 40 dias até que ele se retirou da presença deles da forma materializada com que se apresentava, provando que a vida continua. Mas eles podem alegar, mas Jesus é o Filho de Deus. Eles não entendem que todos nós somos filhos de Deus. Até entendem que somos criados por Deus, mas que existe uma figura que é Jesus, que foi o Filho único de Deus, na condição de santo, e alguns até acreditam na Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, misturando tudo numa coisa só. Quando Jesus mesmo dizia que Deus era o Pai dele, ele não era Deus. Daí nós vamos entrar numa outra fase mais prolongada. Mas então só para encerrar. Lê o número 30 e depois continua, porque ele é muito intrínseco ali, da tua explicação já entrou um bom pouco ali, então tá. Aí já nós completamos esses 2 itens, por favor. Tá, vamos lá então para o 30. Convirá se procure convencer o incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação àquele que não convenceu pelos fatos, com relação àquele que não convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar a providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar,
acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar. Difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. É bem como disse o Marino, isso aqui, ele vem crescendo, né? Todas as obras espíritas são crescendo de raciocínio. Isso aqui vem até complementar, aliás, eu, na verdade, que estava querendo um suplemento ao que está aqui escrito, né? Porque não adianta nós ficarmos debatendo com pessoas que não querem aprender. Como eu disse, o nosso exemplo é mais importante do que qualquer coisa. E aqui encerra esses 2 parágrafos dizendo que o Espiritismo anda no ar. Até eu vou falar, sábado que vem, uma palestra sobre o papel das religiões no mundo de transição. Ainda estou estudando a respeito. E aí entra essa questão do Espiritismo. Como é que o Espiritismo anda no ar? O que é o Espiritismo? Nós temos os princípios do Espiritismo, que é a existência de Deus, entre tantos outros, e esse é o fundamental, né? Que tudo provém dele, tudo é criado por ele, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação ou sobrevivência da alma à morte física, a pluralidade dos mundos habitados, e isso tudo aos poucos está adentrando ao conhecimento das pessoas. Os meios de comunicação, através das mídias, trazem bastante informações, a maior parte como entretenimento, mas que acaba despertando a curiosidade nas pessoas. Há algum tempo tem aquele filme Amor Além da Vida, que retrata uma panorâmica assim, do que seria essa realidade, né? Mas uma obra gigantesca que é Nosso Lar, do André Luiz, que foi produzido um primeiro filme, né? Agora já tem o segundo, que conta a história de André Luiz no mundo espiritual. Também fez um trabalho, e está fazendo um trabalho fantástico para as pessoas entenderem. Muitos acreditam que é fantasia, mas desperta a curiosidade, porque ele mostra as consequências de como ele se encontrou depois da desencarnação e como se encontravam as outras pessoas com quem ele teve contato. Desde o período em que ele ficou, segundo ele, 8 anos, num lugar que se denomina umbral, um lugar de sofrimento, até a sua experiência no Nosso Lar e depois conseguir retornar em espírito para ver os seus familiares. E o modo como ele reagiu, tudo isso. Então isso faz com que as pessoas despertem. Agora, vamos ficar nós tentando convencer um incrédulo obstinado? É perda de tempo. Se o nosso objetivo é fazer prosélitos, tem tantos que querem saber, tantos que estão ávidos pelo conhecimento e que não têm preconceito. E esses também, se derem uma abertura, os incrédulos, nós devemos, à medida do possível, trazer uma fundamentação convincente. Como disse o Gustavo, as próprias crianças não aceitam mais hoje uma imposição. É porque é assim, ou é porque eu quero. A propósito, nós estamos vivendo uma época já há algum tempo, alguns chamam de crianças índigo, e já tem algumas mais avançadas espiritualmente, que são as crianças cristal. E essas crianças não aceitam imposição, nem mesmo por agressão física, como era antigamente, né, que a gente apanhava dos pais com cinta, com vara, etc., com ele. Hoje isso não tem impacto nelas. Elas só se convencem pela lógica. Elas perguntam por quê, por quê, por quê, e repetem essa pergunta muitas vezes, por que isso, por que aquilo. Então os pais devemos estar preparados, aqueles que ainda têm filhos pequenos, para orientá-los com sabedoria, porque não adianta imposição. Vai criar uma pessoa revoltada. Embora eles sejam mais inteligentes em conhecimento, eles são muito
carentes, pelo menos as crianças índigo, de um amparo nas questões morais, do equilíbrio. Já as crianças cristal vieram para ensinar a gente, é outra história. E então, como é que vamos convencer as pessoas? Pela lógica. O que faz com que nós saibamos que as coisas são assim? Nós não somos aqueles que creem sem fundamento, porque o Espiritismo procura, eu repito sempre, trazer a fé raciocinada. Quando nós entendemos a causa de certos acontecimentos, como é que se processa, por exemplo, uma cura que dizem milagrosa de alguém que já tinha sido desencanado pelo médico? Ah, foi um milagre. Nós começamos a entender como é que as coisas funcionam, como é que o socorro espiritual é feito, como é que Deus nos ajuda, através de que intercessão isso acontece. Eu narrei superficialmente no último encontro o caso do Raul Teixeira, né, quando teve o seu AVC. A intervenção foi providenciada pelo Camilo, o espírito guia dele. E nós podemos acionar o nosso guia pela prece. E ele vai buscar os meios possíveis, e se for permitido naquele momento nós superarmos as dores, as doenças, se for o momento, nós nunca sabemos quando é o momento, nós teremos o alívio, pelo menos, se não a cura. E isso não é milagre, isso é um processo que nós entendemos. Então isso facilita o nosso entendimento. E trazendo essas explicações e chamando essas pessoas para o estudo, assim como nós estamos fazendo aqui. Porque como é que nós vamos explicar um livro desse aqui para uma pessoa numa conversa? Não tem como. Isso aqui fala apenas da comunicação mediúnica, como é que os espíritos se comunicam conosco. É uma orientação de como fazer, e primeiro de como entender, e também como fazer com que os outros entendam. Então, trazer essas pessoas para o estudo. Nós temos o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Começa lá do simples, como é normal em todo aprendizado, partindo para o complexo. Depois vem os estudos aprofundados da doutrina espírita. A propósito, nós temos um grupo na nossa casa, ao sábado, dirigido pelo César. Esse aí já é do próximo item. Então tá, então vou deixar para vocês comentarem. Aqui, ó, me chamou a atenção que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Como diz aqui, ó, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a missão do espírito. Mas também tem que ter, como diz aqui, moral, né, tudo isso. E ajudar as pessoas necessitadas, né? Eu diz assim, ó, o exemplo de suas conversões terá mais impacto do que simples palavras. Então, aí o que diz o Wilson, é a prática, não é o que diz. O que mais vale é o que você faz. É porque eu acho que uma pessoa que não discute. E às vezes também as pessoas crescem em determinada religião. Eu vou dar um exemplo que nem a minha família é toda católica. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre o espiritismo, eu tentei passar. Eu fiquei assim, eu me encontrei, me encaixei. Então eu tentei passar isso para minha mãe, para as minhas irmãs. Só que a minha mãe, ela foi sempre cresceu indo na igreja católica, né? E ela tem tipo um bloqueio, alguma coisa assim, que ela acha que é errado ela ir para o centro espírita, sabe? Ela tem que ir na igreja católica. Eu não sei se é tipo uma ignorância, alguma coisa assim, mas para ela o correto é isso. Então eu vou passando o que eu consigo para ela, né? Eu acho que muita coisa ela absorve e ela acredita também. E só que quando a pessoa cresce desde pequenininha frequentando tal religião, indo na igreja, e cada um tem a sua crença também, né? Mas aí é mais difícil aceitar novos conhecimentos, é mais difícil às vezes para ela parar e raciocinar que aquele outro ponto de vista, que o espiritismo é o consolador prometido, né? Que esse novo ponto de vista
está correto? Que pode ser uma nova opção para ela? Rosana, o objetivo do Espiritismo não fica focado em trazer as pessoas para dentro da casa espírita. O foco é fazer com que entendam a moral cristã. A pessoa pode e vivencia a moral cristã em qualquer ambiente religioso que frequente. O Espiritismo, a proposta é filosofia e ciência com consequências morais. Isso eu também vou falar sábado que vem. Mas, já dando uma pincelada, né, o objetivo maior é ser o elo entre a ciência e a religião. Então, ele é fica no meio, ligando tanto a ciência como a religião. Porque ambas, ciência ou religião, têm os seus fundamentos e têm a sua lógica. E, infelizmente, até o momento não andam muito juntas, aos poucos se aproximam. E o Espiritismo, pelo esclarecimento, procura trazer isto. Porque os nossos irmãos de outras religiões, ou das religiões, melhor dizendo, eles têm os seus dogmas. Sempre acham que basta acreditar em Jesus e aceitar Jesus e pronto. A maioria das religiões protestantes, pelo menos as mais recentes, não as tradicionais, focam mais na prosperidade física, monetária, na saúde física, nessa felicidade passageira, não a permanente, e esquecem de trabalhar o aprimoramento moral, o burilamento dos sentimentos, a vivência verdadeira do Evangelho de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, ou amar ao próximo como a si mesmo, porque primeiro a pessoa tem que se amar, né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não tenho um auto-amor? E também a questão do perdão. E isso nós temos muitos irmãos que nem conhecem o Espiritismo e vivenciam. Se nós formos ler as obras psicografadas que falam sobre as colônias espirituais, quem está lá? Certamente a maioria não é espírita. Porque se fosse assim, seria um grupo bastante reduzido. No Brasil, que é um dos países mais espíritas do mundo, segundo as estatísticas, 2% da população se declara espírita. E o resto estaria perdido? O Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Diz fora da caridade. E essa pessoa vivencia em qualquer ambiente, mesmo fora das religiões. Então o que o Espiritismo procura fazer é aclarar esses pontos. As pessoas dentro das religiões que preferirem podem vivenciar o Espiritismo. Pode entender, eu já mencionei uma pessoa que aqui em Santo Ângelo, dentro de uma igreja católica, vivencia a prática espírita com autorização do padre. Por questões éticas até, a pessoa, não conheci com a pessoa se é permitido dizer, não vou nem dizer o bairro, mas é uma pessoa de nosso conhecimento. Eu já mencionei esse fato aqui. E ele faz um trabalho mediúnico num dia especial em que ele trabalha sozinho dentro da igreja. E dentro das igrejas protestantes, o pessoal diz que fala línguas, quando é um espírito que fala, a não sei quando seja uma imaginação, mas digamos que existe a comunicação de língua. Quem fala língua? São os espíritos que se manifestam, isso é um fenômeno mediúnico. Então tem que trazer esse esclarecimento para as pessoas, e elas vão vivenciar melhor, vão focar menos. Não vou dizer que a pessoa abandone as questões materiais, que precisa ter um equilíbrio. Espírito e matéria vivem junto aqui na Terra. Nós somos um todo. Nós não somos só espírito nem só matéria. E nós temos que cuidar dos dois lados. Dedicar tempo para um e para outro. Para ter um equilíbrio. Isso o Espiritismo procura fazer com que as pessoas entendam. O adepto espírita não precisa ser alguém inserido no movimento espírita. E mesmo estando no movimento espírita, não impede que ele frequente uma religião qualquer se ele sentir necessidade do que nós chamamos de bengala, que são os pontos de apoios ritualísticos em que as igrejas adotam. Algumas igrejas usam imagem, outras não usam imagem, mas têm rituais, né? E nós também temos alguns rituais que foram incutidos devido ao sincretismo. Não adianta a gente negar, isso é um fato. Mas isso já é uma questão mais aprofundada, não vamos demandar muito tempo aqui. O objetivo de nós aqui, nesse aprendizado,
é como fazer com que as pessoas entendam os postulados espíritas. O postulado espírita verdadeiro, embora a gente perceba que a maioria dos estatutos dentro das casas espíritas no Brasil tem lá um trecho que diz assim: fazer do espiritismo a sua religião. O nosso parece que foi mudado numa reforma que nós fizemos. A sua convicção. Não precisa fazer uma religião do espiritismo, é a convicção. Porque não pode uma pessoa estar dentro do movimento pregando coisas contrárias, né? Aí já seria um desserviço. Mas então o objetivo é fazer com que as pessoas entendam. Ela pode estar dentro do movimento espírita e, se achar necessidade, frequentar uma outra religião, nada impede. Porque se nós criarmos esse obstáculo, nós vamos fazer menos prosélitos. E daí o movimento espírita corre um grande perigo, que é um fato que está acontecendo nas religiões do Brasil. As protestantes estão ganhando jovens, e está crescendo muito o número de jovens, e o catolicismo, por exemplo, está perdendo os jovens. Isso é uma migração que está acontecendo, e o materialismo ainda ganha mais de todos, porque eles acabam desacreditando de tudo. Eles olham e analisam segundo a lógica o que as religiões pregam, e aquilo não os convence. Então eles preferem desacreditar de tudo que é espiritual e acreditar apenas nas questões materiais. E esse é o nosso trabalho, despertar essas pessoas para a realidade dos fatos. Fazer com que esses materialistas entendam que não é só matéria. E os nossos irmãos supersticiosos acreditarem que tudo promana de Deus. Os espíritos imperfeitos são filhos de Deus, e eles chamam de demônios, que nos perseguem. Eles não vão ficar eternamente maus. Um dia vão se reformar, como nós estamos nos reformando através do esforço próprio. Então a tua mãe certamente é um espírito evoluído, ela tem as suas convicções, não procure retirá-la do ambiente em que esteja, mas continue com esse processo de levar a ela o conhecimento que tu tens, e ela vai ver que não é contrário ao cristianismo, pelo contrário, é um reforço das verdadeiras ideias cristãs. Isso, essa foi a minha ideia inicial, longe de querer tirar ela do cristianismo, ali da Igreja Católica, porque eu sei que é a base dela, né? O que eu queria é que ela começasse a assistir algumas palestras, porque como faz tão bem para mim, eu acho que ajudaria para ela também, porque só fala de coisas boas e nos ajuda a seguir na caminhada. Então, esse foi o meu intuito, né? Querer ajudar ela e apresentar para ela também. Só que o que eu quis dizer é que parece que tem uma resistência, né? Parece que ela acha que não é certo. Mas eu sigo apresentando e sigo conversando sobre isso, e no momento que ela achar que ela pode aceitar e pode colocar isso em prática na vida dela, né, no cotidiano, ela aceita, né, que não adianta, cada um tem o seu tempo também. E assim, o exemplo, como eu disse, é mais importante. Como é que nós reagimos diante dos desafios da vida, dos estímulos? Isso é importantíssimo. A pessoa começa a olhar se ela segue o que ela diz que aprendeu e faz isso dela para ela uma vida melhor, mais agradável de conviver, vai despertar a curiosidade. O Evangelho segundo o Espiritismo não entra em questões dogmáticas, é um bom livro para dar para ela ler, e se possível o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, mas eu acho que para quem está numa situação semelhante à dela, o Evangelho é excepcional, porque são as explicações da máxima do Cristo, não tem nada, pelo contrário, é só esclarecimento a respeito do que os nossos irmãos crentes e católicos, que na verdade todo mundo que crê em Deus é crente, né? Nós também somos, defendemos. E aos poucos ela vai entender que não existe essas coisas, porque foi difundido na mente desse povo, eu já chamo de supersticioso, que nós lidamos com forças malignas, com os espíritos trevosos. Eles querem distância. E é compreensível até, porque a pessoa nunca assistiu uma palestra, nunca leu um livro espírita,
e tem receio, como eu disse num outro encontro nosso, de ser influenciado por forças satânicas, porque eles acreditam que existe uma força do mal que luta em pé de igualdade quase com Deus. Tem que dar tempo ao tempo e dar o exemplo. Eu queria, agora até eu ia falar outra coisa, mas agora dentro dessa questão da mãe, da companheira dele, eu tenho não é da minha atividade profissional, mas eu gosto muito da área da psicologia e da psiquiatria. E nessas questões de terapia, eu já quis muito que pessoas próximas fizessem terapia, achando, como a mulher diz ali, que é bom para mim, vai ser bom para o outro, né? Eu acho que as pessoas têm o seu momento, né? Tudo tem a sua hora, sabe? Tem pessoas que, já foi falado, que não estão prontas. Então, eu acho que a gente continua, né, fazendo o que a gente acredita. Foi dolorido para mim aceitar isso, porque às vezes tu tá vendo que a pessoa precisa, né, de tudo, mas a pessoa não tá pronta, né? E o que eu ia falar antes é com relação ao exemplo, né? Que assim como o exemplo carrega várias pessoas, o exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem um discurso e que na prática não é uma coisa que a prática não executa. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Eu acho que atrapalha muito e afasta muito, né? Porque eu acho que tem os dois lados, assim como o exemplo carrega, o exemplo também. Agora, a Jaque falou sobre isso aí, eu lembrei que numa casa espírita, não foi aqui em Santo Ângelo, foi em outra cidade, que estava no estudo, ele comentou que tinha um palestrante que lá na frente ele falava uma coisa e depois, na prática, ele fazia outra bem diferente, que aquilo ali ia fazer com que ele se afastasse do centro espírita. Então, a moral é muito importante, sim. Eu acredito que muito do que... isso é óbvio que as palavras de Jesus iam para ser dado a divindade, né, o tamanho dele, né, mas muito pelo exemplo. Ele falava e fazia. Às vezes ele fazia primeiro e depois falava, né? Mas aqui que fala que uma frase, não chega nem a ser uma frase inteira aqui, ó. O espiritismo está no ar. Isso aqui me chamou a atenção, na verdade. Dentro da minha própria família, como da colega, também é uma família extremamente católica. A família de Frederico Westphalen, que é uma cidade muito, muito católica. E já cada um eu, pelos meus caminhos, acabei chegando no espiritismo e já aconteceu por nunca ter falado, por exemplo, a respeito com ninguém, e aconteceu de já comentei uma outra vez ter tomado um xingão da minha avó por estar no centro espírita. Mas aí e ganhar um livro da minha madrinha, esse livro que eu achei legal, daí vou olhar um livrinho pequenininho assim, vou olhar Vida Feliz, daí vou olhar o autor, Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Eu falei, nunca tinha conversado com ela a respeito. Aí quando o Pedro era pequenininho assim, antes da gente chegar aqui na casa, a gente estava levando ele na evangelização lá no Ceará. E daí uma vez eles tiraram uma foto de cima, assim, tinha uma palestra antes e depois cada um ia para os seus grupos, né? A gente levava, tiraram uma foto de cima, eu não me lembro como é que foi, se marcaram todo mundo, alguma coisa assim. Eu sei que apareceu na nossa página do Facebook individual. E aí uma prima minha veio e me perguntou a respeito, né? Porque ela estava querendo levar, e daí lá em Frederico Westphalen não tinha, ou ela não conhecia nada a respeito. Eu falei, aqui vai bem de encontro, né? O espiritismo está lá na minha família mesmo, assim. Mas por outros, ninguém conversou nada com ninguém, mas quando vê, estavam
né, dentro da doutrina, assim. Mesmo raciocínio. E Gustavo, tem uma obra que é divulgada e vendida tanto na Igreja Católica, nas bibliotecas católicas, quanto nas bibliotecas espíritas, que é Minutos de Sabedoria do Pastorino. E eu pensei, mas por que eles publicam lá? Porque o Pastorino, na verdade, estudou, ele era do meio católico, ele teve acesso ao Vaticano, inclusive ele tem uma obra excepcional, que é Sabedoria do Evangelho. Se encontra disponível na internet, é uma obra bem grande, em que ele explica passo a passo todo o Evangelho. E ele busca as fontes no grego original. E não me lembro se no hebraico também, ou é no hebraico ou no grego, um dos dois. E a pessoa, eu já li, ela é de difícil compreensão, porque você tem que acreditar no que está escrito ou procurar recursos. Você pega aquele símbolo lá que tu não entende, e ele diz o significado. E explica por que o Evangelho foi escrito desta forma. Mas tem um meio, a gente pode copiar e colar no Google Tradutor, que a gente vê e confere se de fato é o que ele disse. Eu conferi e é o que ele fala. Então, e como ele está dentro das bibliotecas católicas e espírita, também é um meio de dizer para a pessoa, olha, essa pessoa aqui, ó, começou no catolicismo e tem obras que o catolicismo divulga, que é o Minuto de Sabedoria, né? E tem esta obra que aí vai depender da vontade da pessoa e do nível, que é Sabedoria do Evangelho, que explica o Evangelho, para que nós compreendamos os pontos de vista do Espiritismo. Mas, como eu disse, uma obra excepcional, independentemente dessa questão do Pastorino, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa questão que diz aqui, o Espiritismo está no ar, ele coloca um ponto interessante, né? Onde é que está? O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professem. Ou professam. Então a pessoa que de fato vivencia ou procura vivenciar, porque plenamente só um espírito luminar, né, consegue vivenciar o postulado espírita, que é o postulado cristão, já é feliz. Diante das dificuldades, diante dos desafios do que eu chamo de estímulos, ele não vai esmorecer. Ele sabe que tudo isso é passageiro. Se hoje eu tenho um estado físico que me provoca grande sofrimento físico, porque é dor, né? Mas não necessariamente se torna um sofrimento moral. Porque eu sei que tudo que eu já passei já foi superado. Eu não preciso ficar alimentando aquela ideia de que eu sou uma vítima, de que eu sou um ser que merece compaixão. Não, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou um espírito abençoado. Deus está oportunizando a mim expiar, e mais que isso, reparar os erros. Pelo exemplo, diante da dor, nós podemos ajudar tanta gente. Aqueles que sentem dor, eu também passo por processos não tão dolorosos. Eu sei que existem processos muito mais dolorosos. E um mecanismo que eu utilizo bastante é manter a mente ativa. É fazer um trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui. A pessoa está transmitindo o que aprendeu, pensando no que vai dizer, quais os fundamentos para que as pessoas entendam como nós vivemos. E a dor fica no segundo plano. Agora, se a pessoa... Ainda está aprendendo pela dor, então tem que... Não, eu não tenho como fugir, isso é lei de causa e efeito, né? Eu faço o possível. Há pessoas que recomendam assim, toma tal remédio, mas daí eu olho a bula, ele provoca efeitos colaterais que demandariam outro tratamento. Eu observo pessoas que passam situações semelhantes, tomam 20, 30 medicamentos, né? Então eu tomo aquele indispensável. E o resto eu vou suportando. Não vou dizer que um dia não vá precisar, né? O que eu tenho, eu já repeti várias vezes, mas para quem nunca ouviu, eu tenho neuropatia diabética dolorida. Então, conforme o dia ela se acentua, conforme não. Para andar dói, até mesmo para encostar o cobertor no ponto do dedo, às vezes dói, provoca, às vezes, pesadelo, seguidamente. É um processo expiatório. Aí não sabe o que fez no passado.
A gente vê esses filmes de época e a gente sabe que a gente vive na Terra já há muitas encarnações. O que fizemos não lembramos, ainda bem. Isso nos dá mais segurança de ir enfrentando aos poucos esse processo expiatório e reparando na medida do possível. Porque se nós nascêssemos sabendo por tudo que temos que passar, ficaríamos desmotivados até de encarnar, de reencarnar. A gente geralmente se reencarna bem, vive um período bem. Olha o exemplo do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? Nasceu com todo o órgão, segundo a visão médica, assim, perfeito. E na juventude começaram seus problemas. E com idade assim, adulta já, ele acabou ficando só com a fala e a audição. Conhece a história dele, né? Ele era conduzido numa maca, deitado de costa, com um saco de areia sobre o peito para aguentar a dor no peito que ele tinha. E ele utilizava para motivar as pessoas, fundou casas espíritas, divulgou o espiritismo por grande parte do Brasil, fazendo suas palestras no YouTube, se encontram algumas ainda. E depois de desencarnado, ele lançou um livro chamado Asas da Liberdade, em que ele relata as causas dessa última encarnação e a grande vitória que ele conseguiu por, nesse momento, superar todo um passado delituoso e de conflitos que ele vivenciou. A obra não vai toda a vida dele, senão ficaria muito extensa, mas começa lá em que ele era Cambises, um filho de um imperador do Império, agora não me lembro que era Império Persa, e tudo que ele fez depois como sucessor e como ele agiu para chegar lá, e também dá uma pincelada sobre as encarnações posteriores, em que ele reencarnou. Ele diz assim: torturei e fui torturado, sofri e fiz sofrer, até que ele entendeu que precisava passar por um processo em que não lhe seria dada a oportunidade de repetir os equívocos, que sempre que ele tinha o poder na mão se equivocava. E aí ele pediu para nascer sem nada, só como um vegetal. E os espíritos encarregados da reencarnação, percebendo a sua disposição e que seria mais proveitoso não tirar tudo dele, dando-lhe ainda a oportunidade de falar e de ouvir, e ele desincumbiu-se dessa tarefa de uma forma excepcional, sendo um exemplo para nós. Então, quando nós passamos por dores terríveis, por sofrimentos, o Espiritismo nos esclarece que existe uma causa, e a causa é o nosso passado, se não é agora. Então nós devemos fazer o possível, se tiver um medicamento para aliviar a dor quando for insuportável, tomá-lo. Mas eu adoto essa técnica: se eu posso suportar, vou levando, porque o que eu já passei não preciso passar mais. E logo isso tudo termina. Eu achei muito Tá importante. terminando, e a Vanessa pediu ali a tempo, levantou a mão lá, pode falar, Vanessa. Tô botando óculos aqui porque tá difícil, que ela fica tirando. Eu não enxergo nada. Não, mas... Ó, tá reclamando. Toma aqui, fica assim. Não, eu tava agora aqui, eu tinha fechado os olhos um pouquinho antes de você falar, porque eu tô com muita dor de cabeça mesmo. E aí eu comecei a orar pedindo a Deus, que eu não estava conseguindo me concentrar na palestra por causa da quantidade de dor de cabeça que eu estava sentindo. E nisso, quando eu comecei a orar e pedir, aí entrou no assunto da dor. Aí eu quis levantar a mão até para contar para vocês, assim, que foi uma coisa impressionante, assim. Eu estava questionando, né, por causa da questão de por que eu tinha que sentir tanta dor, que eu tenho muita dor de cabeça constante, né? Por que eu tinha essa dor e o que eu ia fazer, que eu não estava conseguindo me concentrar. E aí começou o assunto da dor aqui conosco, né? A gente discutir esse assunto. Então eu quis compartilhar com vocês, assim, que parece que foi um recado, algo aqui que surgiu, né? Para repensar quando a gente sente essas dores, né? Então eu achei muito interessante, para mim foi bem importante. Para entender, né, por que a gente às vezes tem que espiar e tem que passar por essas questões, e até para ter força para quando a gente está passando por isso, né? Aí eu quis dividir com vocês. Está aí, o Espiritismo está no ar, está todo sintonizado, sabe? Eu também achei muito importante o Wilson falar sobre a dor, né? Porque, inclusive, nós temos uma irmã que está passando por esses problemas de dores,
que hoje a gente vai lá fazer uma visita para ela. E, então, achei muito importante ele falar sobre isso. Bom, está chegado o horário, está muito bom o assunto, mas vamos ter que fazer o nosso encerramento. Então, Sirlene, faz para nós a prece de encerramento. Vamos acompanhar mentalmente. Daí. Não abriu o microfone. Levantou a mão. Oi, Marina. Oi. Eu gostaria de pedir para outra também, porque eu estou assim numa tosse, uma gripe também, e estou tentando melhorar para mim para ir. E estou precisando também ouvir uma prece aí. Pede para outra pessoa, que eu estou bem ruim da garganta também. Então tá. Alguém gostaria de fazer a prece? Bom, então eu quero fazer a prece. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que coordenam o nosso trabalho, ao Espírito protetor de cada um de nós, para que consigamos nos elevar a ponto de sintonizar com esses espíritos superiores e com eles aurir os ensinamentos, as orientações que tem do nosso caminho, para nos relembrar dos nossos objetivos que traçamos para esta encarnação, para colocarmos em prática no dia a dia, principalmente quando nos encontrarmos nas dúvidas ou com as tentações da matéria, das facilidades mundanas, para que consigamos seguir firme o nosso objetivo maior, que é o adiantamento espiritual. Tenhamos a força de passar pelas provas e também de assumirmos as nossas responsabilidades na hora que precisarmos reparar as nossas falhas. E com essa sintonia espiritual, pedimos não só para nós, mas para todos aqueles que se encontram em momentos de provas ou expiações, onde quer que estejam, seja nos hospitais, asilos, presídios, nas ruas, aqueles que se encontram perdidos nos vícios, aqueles que se encontram nos tratamentos, já estão encaminhados, todos possam ser auxiliados para seguir um passo à frente de onde estão. Que aqueles que pensarmos neste momento, que sabemos estar precisando da ajuda espiritual, da nossa prece, que possamos dirigir pelo pensamento e pedir ajuda aos mentores espirituais de que cada um precisa. Também que estejamos receptivos, com a nossa mente elevada, para recebermos aquilo de que precisamos e de que a bondade e justiça divina nos provém neste momento. Possamos levar daqui todas as energias e os fluidos que precisamos para o nosso dia a dia e para repartir com aqueles que conosco estiverem. E é com essa intenção de melhorar e de ajudar os nossos irmãos de caminhada, que em nome de Deus e de Jesus damos por encerrado nosso estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja.